Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um acordo muito importante que foi proposto ontem pela União Europeia e que pode mudar para sempre o modo como nós, seres humanos, interagimos com o meio ambiente. Bem galera, eu tava vendo essa notícia hoje, né, lendo The News, que é o nosso portal de notícias diários, que envia notícias para o seu e-mail. Vou inclusive deixar o link aqui na descrição para que você também possa inserir o seu e-mail e receber notícias diariamente. E eu tava vendo ali algumas notícias relacionadas ao clima, né, relacionadas ao mundo. Diariamente o The News traz essas notícias. E hoje, especificamente, veio falando um pouquinho sobre como ontem, na quarta-feira, a União Europeia está encaminhando um acordo que é diferente de todos os acordos que a gente conhece até agora. É um dos acordos, a meu ver, pelo menos, mais revolucionários de todos os tempos. A União Europeia promete, até o ano de 2050, zerar as suas emissões de carbono. Apesar de a União Europeia, atualmente, lançar na atmosfera apenas 8%, né, do carbono aí do mundo, ela já está se preocupando e ela espera que o modelo que ela está tentando adotar sirva de exemplo também para que outros blocos econômicos ou para que outros países, de um modo geral, possam também adotar. E como a gente tem percebido ao longo dos anos, inclusive a gente estuda isso na escola, dentre os vários acordos que ocorrem entre os países, é muito difícil que eles consigam cumprir aquilo que eles prometem. Isso é fato não só no Brasil, né, mas no Brasil, na China, Estados Unidos, todos esses países têm grande dificuldade quando o assunto é dinheiro. E quando você tenta reduzir a poluição, geralmente isso também vem acompanhado de você gastar mais dinheiro. E, em geral, o sistema capitalista, ele não quer perder esses recursos. E aí a União Europeia propôs então que as empresas elas poluam cada vez menos o meio ambiente. Inclusive ela vai taxar ainda mais a compra de petróleo ou de derivados para tentar reduzir ao máximo os produtos que geram carbono, que lançam carbono na atmosfera. Além disso, ela também promete incentivar os produtores de energias renováveis, como por exemplo, energia solar, energia eólica, para que de certa forma essa poluição também seja evitada. Pessoalmente falando, né, eu acho que vocês também já chegaram a essa conclusão. Boa parte das guerras do mundo são causadas aí por disputas relacionadas ao petróleo. Existe ali ainda no Oriente Médio uma certa disputa também religiosa, mas a gente precisa também ser sincero de que existe essa disputa sim por petróleo, uma disputa que também é econômica. Eu acredito que esse passo que a União Europeia está dando, ele talvez seja um pouco utópico, mas eu acredito que é algo que também seja necessário. Afinal, a gente tem visto aí ao longo dos anos o quanto os grandes produtores de petróleo comandam o mundo. E isso inclusive é tema de série e tal. Mas indo para a vida real, a gente percebe que isso de fato também acontece. Então a União Europeia está propondo agora que as grandes empresas elas façam maior uso de energias renováveis e, como eu falei, ela inclusive vai dar incentivos para isso, tendo em vista que a gasolina e os compostos que lançam carbono na atmosfera vão ficar cada vez mais caros, vão ser cada vez mais taxados e as energias renováveis vão ser cada vez mais incentivadas. E aí você imagina que essa decisão da União Europeia gerou aí diferentes opiniões. Há quem reclame dos dois lados e há quem elogie também dos dois lados. Para alguns ambientalistas, essa reforma ainda é muito superficial e de nada vai adiantar, porque quando a gente chegar lá nos anos de 2050, essas reformas não adiantariam de nada. Inclusive a União Europeia fala que essa reforma é para que os nossos filhos e netos não briguem por água e por comida no futuro. Mas para alguns especialistas, de nada vai adiantar essa redução, já que ela seria muito superficial e não causaria grandes impactos e que a gente acabaria mesmo sendo destruído de toda forma. De outro lado, a gente tem as empresas que receberam muito mal essa notícia, tendo visto que boa parte delas vive vendendo petróleo ou de alguma forma precisa dele para realizar suas atividades. Então diversas empresas pediram uma certa talvez paciência ou compreensão da União Europeia para que ela tivesse ali algum meio, né, alguma terceira via para tentar resolver esse problema. Bem, gente, para encerrar o vídeo, a gente mudou o canal aqui durante esses dias, né, passou a se chamar O Crente Investidor, fazendo ali uma analogia também ao nosso Instagram. Se você não segue, também vou deixar o link na descrição. Mas se você é crente, possivelmente você acredita e confia nas palavras da Bíblia. E o livro do Apocalipse, ele fala muito sobre o fim dos tempos e sobre como seria tudo isso. Eu percebo que isso está sendo algo cada vez mais global. Inclusive, recomendo que você pesquise, né, pessoas que falam sobre o assunto, como o Dr. Rodrigo Silva. Ele, inclusive, tem uma entrevista completa no Flow, tem também no Inteligência LTW. Eu acredito que esse tema é um tema muito relevante para que você veja. De toda forma, se você é crente, se você não é crente, você há de concordar comigo que a gente precisa fazer a nossa parte, de que a gente precisa diariamente também cuidar do nosso planeta. Tenta aí hoje fazer uma boa
doação, tenta cuidar do planeta onde você vive e, se possível, especialmente da região onde você mora. Você pode até não mudar o mundo, mas com certeza você pode mudar pelo menos uma vida. Obrigado por assistir até aqui e ó, valeu!